O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, quer avançar no projeto de regulamentação dos trabalhadores de aplicativo. Hoje, Motta marcou um encontro com ministros do governo Lula para debater esse texto. Igor Damasceno, ao vivo de Brasília com as informações. Ô Igor, a gente já viu esse assunto repercutir em outros momentos, estão ressuscitando essa pauta que ela é bastante polêmica, gera debate entre os motoristas de aplicativo, muitos os quais nos escutam nesse momento estão ansiosos para entender suas informações. Manda lá. Inclusive, Beatriz, esse é um assunto que começa a ser tratado com prioridade não só aqui no Palácio do Planalto, mas também ali atrás no Congresso Nacional. O texto do relator deve ficar pronto até o fim de abril e ele promete, então, um texto consensual entre os dois poderes. O encontro de hoje está marcado na residência oficial da Câmara, com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e também com aquele ministro que encabeça esse texto, encabeça essa matéria aqui no Palácio do Planalto, que é o ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência. É considerado um encontro de alinhamento para que o governo federal coloque todas as suas propostas sobre a mesa e que essas propostas passem a ser discutidas pelo relator, por Hugo Motta, e também pelos líderes de bancada ao longo de todo esse mês de março. Esse texto, o governo federal tem algumas regras que não abre mão, como, por exemplo, a fixação de uma remuneração mínima de R$10 por entrega ou corrida, com R$2,10 por quilômetro adicional. Tem também o fim das entregas agrupadas, transparência dos algoritmos que definem valores pagos aos trabalhadores. Outra regra, pontos de apoio pagos pelas empresas e a garantia de acesso à previdência social com contribuição majoritariamente patronal. Essas são algumas regras que são estabelecidas pelo governo federal e que serão discutidas nessa reunião que vai acontecer daqui a pouquinho. Agora, em contrapartida, alguns parlamentares acreditam que essas regras, principalmente os valores adicionais por quilômetro rodado, valor de R$2,10, podem encarecer os produtos. Então, empresas podem acabar cobrando mais pelas entregas ou os produtos a serem entregues podem ficar mais caros e, em vez de ajudar o motorista de aplicativo, vai acabar atrapalhando. Então, é realmente um momento onde eles vão colocar todo o leque de possibilidades para discutir os prós e os contras. O governo federal, no início desse terceiro mandato do presidente Lula, até ensaiou um texto muito parecido, mas que não foi aceito nem pelo parlamento, nem pela categoria. Esse texto acabou, então, se perdendo no meio do caminho. Lula chamou Guilherme Boulos, então deputado federal, para ser ministro do governo, justamente para poder encabeçar essa discussão, que é considerada importante para o governo federal. E assim Boulos tem feito, ele que tem uma proximidade com a categoria e consegue dialogar bem com parlamentares do chamado Centrão. Então, é um momento onde o governo federal coloca as suas regras na mesa, a Câmara vai colocar as delas, tudo vai ser discutido e o relator promete um texto consensual. Essa reunião de hoje está marcada para as 10 horas da manhã e, claro, a gente vai seguir todos os desdobramentos. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Igor Damasceno, pelas informações. Túlio Nassa, a gente lembra que esse assunto surgiu lá atrás, como o Igor trouxe, com pautas e propostas do governo. A categoria rejeitou imediatamente, porque representaria, de fato, mais encargo, mais tributos em cima desse que é um mercado que hoje opera de uma forma um pouco mais livre, um pouco mais autônoma, mas é muito importante que, novamente, a própria categoria possa participar dessa discussão que chega ao Congresso. Com certeza, Bia. A medicina já diria uma boa resolução para isso, que a diferença do veneno e do remédio é a dose. Exatamente. É preciso calibrar muito bem essa questão. Isso é um cristal muito fino, muito raro. É preciso de uma dose muito certa. Por quê? Vamos lembrar anteriormente que esse serviço de transporte individual de passageiro era feito apenas por táxi. Eram vagas limitadas, era um serviço, era uma permissão de uso que o pai passava para o filho, inclusive, e não havia vagas de trabalho. Quem quisesse trabalhar como taxista não conseguia. Tinha que pagar
pagar um pedágio grande para o dono da permissão. Hoje, com a abertura por esses aplicativos, muita gente tem essas vagas de trabalho. Agora, é bem verdade que existe um certo abuso, às vezes, das empresas de aplicativo e, de outro lado, também o cidadão quer mais segurança naquele que o vai transportar. Então, eu sou a favor da regulação, mas essa regulação tem que ser mínima. Começar a mexer em preço de corrida, nessas questões que o mercado deveria livremente regular, é um grande problema. Então, é preciso de dose certa, Bia. Herrero. Concordo aí com o que o Túlio falou. Evidentemente, o governo brasileiro, mais uma vez, olhando como ele pode atrapalhar um livre acordo entre duas partes, como que ele consegue enfiar o bedelho dele ali e ajustar preços, garantir direitos, né? O que eles sempre falam, vamos garantir direitos, o que na prática a gente sabe que acaba elevando os preços. E quando se eleva os preços, as pessoas buscam menos aquele serviço. Buscando menos aquele serviço, quem sai prejudicado? Ora, os próprios entregadores, os próprios motoristas de aplicativo que o governo prometeu defender. Todo esse esquema, né, todo o serviço de entregas que vem se popularizando ao longo dos últimos anos, ele está, no geral, funcionando muito bem. É claro que existem alguns percalços nesse caminho, é claro que algumas questões pontuais ali podem ser resolvidas por meio da legislação, mas, ao que tudo indica, é mais uma tentativa por parte da esquerda e do centrão de se enfiar de uma forma exacerbada, de uma forma exagerada, numa relação que tem sido boa para as duas partes, tanto para as empresas de entrega, como para os próprios entregadores, para os próprios motoristas. A gente não pode deixar com que esses preços se elevem muito. Isso vai ser ruim para o consumidor, vai ser ruim para o entregador, vai ser ruim para a empresa, vai ser ruim para o Brasil como um todo, que já é um país que tem um problema de produtividade muito grande. A gente não pode estabelecer medidas que atrapalhem ainda mais esses índices de produtividade. A gente tem que deixar o trabalhador trabalhar, a gente tem que deixar o empreendedor empreender e a gente tem que deixar o consumidor consumir. Mas não é o que eu vejo como iniciativa por parte do governo federal. O que eu vejo são tentativas de interferir demais na economia por meio de canetadas, né? Então, vou acabar com a escala 6x1, vou garantir direitos trabalhistas aqui e ali, sem ter um mínimo de responsabilidade. Não há uma responsabilidade no sentido de que não há um interesse em saber quais serão os efeitos negativos para a economia. Apenas uma espécie de populismo em ano eleitoral. Valeu, Lucas Merreiro.